Oi gente, tudo bem com vocês? Hoje estou aqui para responder mais perguntas lá do Instagram. Mais uma vez eu coloquei a caixinha de perguntas lá e mandaram muitas e muitas que provavelmente eu vou ter que responder o resto em outro vídeo. Eu quero dizer que eu gostaria muito de estar compartilhando uma palavra nesse vídeo ao invés de estar respondendo perguntas, né, e batendo um papo aqui sobre tudo, mas eu não consegui desde semana passada. Eu tô com uma virose, aquela virose forte que dá diarreia, dor no estômago, vômito. Eu passei muito mal final de semana passado, vomitei muito, fiquei o dia inteiro de cama. E hoje aqui, pra vocês terem uma ideia, o Alan foi trabalhar e acabou de chegar do trabalho, tipo, ele trabalhou umas 3 horinhas e já chegou, porque também pegou a virose, tá super com dor no estômago, com vontade de vomitar, tá lá embaixo descansando. Então é isso, foi difícil pra mim focar na Bíblia essa semana, tá inspirada pra estudar, porque a minha mente não conseguia raciocinar de tanta dor no estômago. E o que me salvou essa semana foi essa caixinha de perguntas, mas eu acredito que vocês também gostam bastante, porque é uma forma de a gente conversar, de a gente falar sobre tudo. E a palavra de Deus nunca tá fora, né, desses assuntos que a gente conversa aqui no canal. Hoje eu quero conversar, bater um papo com vocês muito legal sobre casamento, que eu tive muitas perguntas sobre casamento e também sobre a vida do casal depois que chegam os filhos. E eu vou estar compartilhando experiências minhas, a minha opinião, a maneira que eu lidei com tudo isso na minha vida, com essas mudanças na minha vida. Então bora lá, né? Já falei até demais. A primeira pergunta, bem aleatória, é da ellenfernanda.m.r. Ela fala assim: queria saber sua opinião sobre carnaval. Eu acredito que o carnaval já acabou, né? Não sei. Foi essa semana que passou, né? Agora, bom, Ellen, a minha opinião é que eu não tenho opinião sobre carnaval, porque eu não curto carnaval, o meu mundo não é esse, sabe? Eu não tenho os olhos pro carnaval, não tenho curiosidade nenhuma. Aqui em Londres mesmo, a gente é totalmente distante disso, apesar de que uma vez no ano tem o carnaval em Notting Hill. Sabe aquele filme... um lugar chamado Notting Hill? Aqui nesse bairro, no bairro que aconteceu esse filme, acontece o carnaval um dia no ano, se eu não me engano, e o pessoal vai pra lá, se mistura britânico com brasileiro e aquela festa toda deles, batucada toda. Mas assim, eu nunca fui nesses lugares, não me interesso, não gosto, olha, não vejo necessidade nenhuma de haver carnaval no mundo. É só simplesmente gastos que poderiam estar sendo investidos na educação. Mas assim, não curto, não sei de escola, não sei de nada, graças a Deus, não me interessa. Esclarecendo isso, vamos para a próxima. Meu Lar Ponto de Amor pergunta: o Alan te apoia em seus planos de leitura ou acha ruim quando você fica lendo longe de tudo? Olha, é claro que o Alan me apoia, ele não se importa, até porque ele lê também no intervalo de trabalho dele. Ele lê bastante, ele gosta também da leitura, mas o fato é que quando eu leio, nos meus momentos de leitura, de estudo ou de, ler um livro, eu não leio quando ele tá em casa. Eu penso que quando ele tá em casa, eu preciso focar nele, em nós três, sabe? Como aqui a vida é muito corrida e os horários de trabalho, assim, são muito puxados, né? Muitas horas de trabalho. Quando ele tá em casa, eu não vou para um canto ler livros, entende? A gente senta ali na sala, nós três, ficamos juntos, vendo filme, conversando, tendo aquele momento de qualidade. Os momentos meus de leitura eu deixo para ler sozinha, quando eu tô no meu mundo, quando eu tô sozinha em casa, né? Sem o Oliver, sem ele, entende? Eu procuro aproveitar esses momentos nós três juntos. Então é isso, ele me apoia, mas eu é que não gosto de usar os nossos momentos livres, no caso, os nossos únicos momentos livres, pra eu ler sozinha num canto. A Michele Fragoso pergunta algo muito importante e provavelmente eu vou me aprofundar um pouco mais nesse assunto. Ela diz: como aceitar bem
o meu papel de mulher no casamento e na sociedade. Para ser sincera, eu acho que essa palavra aceitar é um pouco forte. Eu não aceito o meu papel de esposa no lar, né? O meu papel de mulher na sociedade. Eu tenho prazer em cumprir o meu papel de esposa no casamento e de cumprir o meu papel de mulher na sociedade, porque eu amo a palavra de Deus. Tudo começa na palavra de Deus. Eu amo, eu aprendi a amar a palavra de Deus, os princípios e os conselhos que Deus tem para as mulheres na palavra dele. Não é um fardo para mim cumprir o meu papel no casamento e nem na sociedade, porque eu entendi e compreendi a palavra de Deus, os princípios de Jesus, os conselhos dele entraram no meu coração. Eu escolhi viver pelos princípios da palavra de Deus, e isso não se tornou para mim um fardo, isso não se tornou algo difícil de se cumprir, porque todos os conselhos de Jesus na Bíblia sobre a mulher, né, sobre o papel da mulher na casa, no lar, no casamento, na sociedade, fazem bem para nós. Quando nós entendemos que aquilo que está escrito, que Deus deixou escrito na palavra dele, não é para Deus, Deus não deixou aquilo escrito para o bem dele, como se ele precisasse daquilo, como se ele precisasse que a gente cumprisse para o bem de Deus, porque Deus gosta, porque Deus quer, para o seu bel prazer. Não, tudo que está escrito é para o nosso bem. Quando nós entendemos isso, é prazeroso, porque a gente começa a seguir aquelas instruções, aqueles conselhos que estão na Bíblia, e a gente começa a desfrutar dos benefícios que essas instruções e esses conselhos geram em nós, nos dão. Então é muito fácil para mim, porque eu entendi e eu experimentei isso. Toda vez que eu cumpro o meu papel de esposa no lar, de mulher na sociedade, pela palavra de Deus, inspirados, sabe, nos princípios da palavra de Deus, eu sou beneficiada. A minha vida é mais leve, meu casamento é mais leve, eu sou uma esposa melhor, eu sou uma amiga melhor, eu sou uma funcionária melhor. Deus deixou tudo escritinho, não para o bem dele, mas para o bem nosso, porque foi ele quem nos criou. Ele sabe o que funciona para nós. Então não é algo que eu tenho que aceitar, engolir, sabe, goela abaixo, tipo, nossa, eu sou obrigada a ser assim porque Jesus quer, porque senão ele vai deixar de me amar ou não vai me amar muito. Eu tenho prazer em cumprir esse papel, é super fácil, porque ele me beneficia, porque ele é o melhor que Deus tem para mim. É algo que funciona perfeitamente. Tudo na palavra de Deus funciona perfeitamente, porque a minha vida é inspirada, é conduzida pela palavra de Deus, e sendo assim, tudo fica mais leve, tudo flui, tudo funciona. Eu não me importo com a opinião dos outros, eu não me importo com o que o mundo fala sobre a mulher ser submissa, sobre a mulher obedecer ao marido, sobre a mulher servir o marido, servir o lar dela. Eu não me importo, porque funciona, porque tem me feito feliz. Não tem como a palavra de Deus não funcionar. Essa pergunta também é muito interessante, eu já comentei várias vezes aqui, mas eu gosto de falar sobre isso, e eu sinto que o Espírito Santo faz surgirem perguntas assim para que eu fale, para que eu bata nessa tecla, para que entre na cabeça de vocês, sabe? Isso que eu tenho aprendido e que o Espírito Santo tem trabalhado, né, em mim, no meu casamento. Olha a pergunta. JBS 17912 pergunta: Rafa, o que você faz para o casamento não entrar na rotina? Eu quero te dizer, eu não sei como é que é o teu nome, eu queria tanto te chamar pelo nome, mas eu quero dizer para vocês o seguinte: o casamento vai entrar na rotina. Tudo nessa vida entra na rotina. Não tem
como sustentar isso, de dizer que não pode entrar na rotina, não tem que entrar na rotina. A rotina é ruim, é praticamente uma ordem do mundo hoje. Não pode cair na rotina. Gente, tudo vai entrar na rotina, tudo vai cair na rotina, porque a nossa vida é uma rotina, não tem como não entrar numa rotina. O segredo está em você cultivar, preservar, manter na rotina o amor, o carinho, gestos, né, de carinho, gestos de amor, sempre na rotina. A rotina, ela pode existir, ela vai existir. O que não pode acontecer é você parar com a rotina, vamos dizer assim, de demonstrar amor e carinho pelo seu marido e o seu marido por você. Porque o casamento, ele é feito de detalhes. É na nossa rotina diária que o casamento é construído, é fortalecido. E não tem coisas especiais, miraculosas, sabe? Enormes, para manter o casamento fortalecido e estruturado. São detalhes, você precisa conservar, manter os detalhes do beijinho, os detalhes de dizer tchau amor, bom trabalho, Deus abençoe o teu dia, os detalhes de você mandar mensagem para ele dizendo que ama, dizendo que tá com saudade, os detalhes de você inesperadamente durante o dia dar um abraço, dizer que ama, dizer que tava com saudade, como eu falei. Não pode morrer isso, porque é nesses pontos que o casamento esfria, que o marido e a mulher se distanciam. É quando perde esses detalhes da rotina. Estão me entendendo? Porque aí quando chega na hora do sexo, já não tá mais ali conectado, já tá uma coisa meio que mecânica, já não sabe mais nem como se toca, como se olha. Vai haver rotina, porque a nossa vida é uma rotina, não tem como. Não tem como não haver rotina, mas o que não pode é perder na rotina esses detalhes de cultivar, de estar sempre ali fazendo carinho, amando, demonstrando gestos de amor, fazendo o que o cônjuge gosta, agradando o cônjuge, fazendo o cônjuge feliz. É isso que não pode morrer. A minha vida e do meu esposo é uma rotina. Como a de todo mundo, a gente vai, trabalha, volta do trabalho, leva filho pra escola, pega filho. Mas nos momentos que estamos juntos, eu tô sempre, sabe, eu e ele, um fazendo carinho no outro, um mandando mensagem pro outro durante o dia. Às vezes eu pego ele inesperado durante o dia, dou lá uma apertadinha na bunda. Brinco com ele, sabe, beijo, faço elogios. Nossa, como tá cheiroso hoje, pra que tudo isso? Pra que tu tá indo trabalhar assim tão cheiroso? Sabe, eu fico fazendo brincadeiras assim. É isso que cultiva o amor ali, sabe? Que cultiva o casal unido, o casal na alegria, na amizade, no companheirismo. São os detalhes. Então, rotina, é normal ter rotina. Vai ter rotina. O que não pode é perder essa rotina do agradar, do demonstrar amor e afeto. Eu tive que mudar a posição da câmera porque o sol abriu ali no céu e ficou muito claro, estragou toda aqui a imagem, tá? Por isso que eu mudei para esse cantinho aqui. Agora nós vamos conversar algo muito importante. Eu quero tomar bastante tempo nessa pergunta, nessa resposta, porque é muito importante, eu acredito. A Camila Buazzi, ela pergunta: relacionamento pós-filho. Acredito que ela quer dicas, conselhos, né, opiniões sobre como fazer com que o casamento sobreviva pós-filho. Por que eu falo sobreviva? Porque hoje em dia há um número muito grande de divórcios, de homens que abandonam o lar, que saem de casa depois que nascem os filhos. É aquele período de nascimento da criança até 3, 4 aninhos de idade. Tem muitos homens saindo de casa e muitos casais se separando
depois que nascem os filhos, porque realmente é uma fase complicada o pós-parto. É claro que esses homens que saem de casa, esses homens que não aguentam a pressão, que não conseguem estar ali do lado da mulher no pós-parto, como deveriam estar, eles são imaturos, tanto como homens, né, como ser humano, quanto como cristãos, imaturos na fé, né, porque a palavra de Deus jamais vai querer isso, divórcio. Deus jamais vai querer o divórcio. Ainda mais nessas circunstâncias onde a mulher tá bem sensível, onde há um bebezinho em casa. Então é óbvio que os homens que têm esse comportamento não são dignos de aplauso e nem de admiração. Pelo contrário, né? Dá até nojo, dá ódio. Mas eu quero levar vocês para um lado agora, compartilhar minha opinião, usando aquele texto que fala: a mulher sábia edifica a sua casa e a tola com as suas próprias mãos a derruba. O que eu vou compartilhar aqui provavelmente vai servir para mulheres que estão casadas, que estão com um bebezinho recém-nascido em casa e que têm o casamento feliz, graças a Deus, mas que querem saber lidar, sabe? Mas que sentiram esse impacto da chegada de um filho no relacionamento e querem aprender a passar por essa fase com vitória, sabe? Vitoriosas, com o casamento ainda feliz, ainda forte, ainda em harmonia. Então eu quero começar contando o porquê da minha opinião sobre isso, que eu vou compartilhar logo mais. A minha mãe, ela casou com 31 anos. Ela casou na época desviada, sabe? Ela cresceu num lar cristão, mas naquela época ela tava meio rebeldezinha e casou desviada com o meu pai. E o meu pai, ele era 19 anos mais velho que a minha mãe, era viúvo e já tinha 3 filhos desse primeiro casamento. Então, a minha mãe não só casou com meu pai, a minha mãe, além de ganhar um marido, ela ganhou 3 filhos para criar. Esses filhos eram adolescentes. A mais nova tinha 9, o outro tinha 12, sei lá, e depois o outro tinha 15. Já eram adolescentes. Então, vocês imaginem o pacote de problema e dificuldades que a minha mãe enfrentou na época. Decidiu, escolheu enfrentar na época por amor ao meu pai, por estar apaixonada pelo meu pai. A minha mãe tinha 31 e meu pai já tinha 50. Acho que é isso, né? Ou a minha mãe tinha 30 e meu pai já tinha 49. Só sei que era 19 anos mais velho. Então, depois que a minha mãe se casou e começaram a surgir as provas no casamento, porque 3 filhos adolescentes em casa para ela criar, ela com 30 aninhos, sendo toda essa responsabilidade, nunca havia sido mãe, e já pegar 3 adolescentes para criar, meu Deus do céu, onde que a minha mãe estava com a cabeça? Sério, eu pergunto pra ela sempre, porque olha que luta, que loucura! Então depois começaram a surgir as lutas, provações no casamento. A minha mãe voltou para Jesus, voltou bem rapidinho, né? Porque só Jesus para dar graça para ela vencer naquele casamento. E a minha mãe se tornou uma mulher de oração, uma mulher muito sábia, que lia a palavra, que buscava em Deus as respostas. E eu via o comportamento da minha mãe. A minha mãe com o meu pai tinha um comportamento muito sábio, porque a minha mãe se tornou cristã e o meu pai era ímpio. Então, muitas vezes ele tratava ela mal, assim, sabe, com palavras estúpidas, com palavras de humilhação. E a minha mãe, ela não descontava no meu pai. Ela ia para a presença de Jesus chorar, orar, pedir respostas, pedir soluções. Eu vi a minha mãe sempre correndo para os pés de Jesus e Deus dá vitória para ela. E a minha mãe então sempre foi muito de me aconselhar, de me instruir, sempre no meu casamento e principalmente no meu pós-parto. Já antes, quando eu era nova, quando eu ainda não era casada, ela estava sempre dando dicas. São dicas simples, mas de muita sabedoria. E ela sempre falou: Rafaela, não fica acabada no teu pós-parto. Não se entrega no teu pós-parto, porque o homem, ele é muito imaturo. Dizem que quando nasce um filho, nasce uma mãe.
Eu acredito até nisso, porque a gente, né, vem com aquele instinto e começa a aprender no dia a dia bem rapidamente. Mas o homem parece que não cai a ficha dele, ele fica perdido, ele não sabe o que faz, ele não sabe pegar a criança, ele não sabe reagir quando a criança chora, ele pega tudo errado, parece que não tem aquele contato, sabe? Igual quando a mãe tem e o filho sente aquele conforto, aquele aconchego nos braços. Com o pai não é assim, o filho fica todo a cabeça torta. Tem uma diferença muito grande. O homem, ele não tá preparado, na maioria das vezes, psicologicamente, para ter um filho, sabe? E se a mulher não é sábia nesse momento, afeta o casamento, afeta demais, porque a mulher ela começa a focar no filho demais, ela precisa, né? Porque o filho depende dela 24 horas, muito mais do que depende do pai. E aí a minha mãe falava, Rafaela, não esquece do Alan, foca no filho, mas não esquece do Alan, porque aquele ditado, o filho, quando crescer, ele voa, ele vai para outros lugares, ele vai para faculdade, ele cresce, ele vai para o mundo dele, mas o marido fica. E aí como que vocês vão estar depois que o filho crescer? Porque também há esse grande índice de divórcio depois que o filho cresce, sabe? O filho sai de casa, o casal fica assim perdido. Oh my God, a nossa vida era resumida no nosso filho. E agora que ele cresceu, parece assim que a gente se desconectou. Então a minha mãe sempre falou, não esquece do teu marido. E aí, como era o meu posicionamento? Sempre pensando no meu filho, óbvio, dando o melhor para ele, mas também pensando no nosso bem-estar do casal. O que funciona para nós ficarmos bem? Quais são os horários que funcionam para o Oliver e que vão funcionar para nós também ter o nosso momento juntos, comer juntos, conversar? Eu sei que é difícil demais no pós-parto pensar nisso, entendeu? Pensar no marido, pensar no casamento, mas é necessário. Não esqueça de você e não esqueça do marido. Olha, quando eu tava ali no meu pós-parto, cuidando do Oliver e tal, o Alan ia trabalhar, ficava o dia inteiro fora, e eu em casa, eu ficava um trapo. Gente, a gente fica bem acabadinha, né? Era peito todo molhado, a teta escorrendo leite, camisola, eu ficava de camisola, de pijama, e era aquela coisa toda molhada, era um cheiro de leite azedo na gente, a casa de perna pro ar, porque tu não sabe se dorme ou se dá de mamar. Muitas vezes a gente nem consegue dormir durante o dia, de tão cansada que estamos, a mente não desliga. Comigo aconteceu várias vezes isso. E aí o que eu fazia? Durante o dia eu me entregava, eu ficava com o Oliver, eu focava no Oliver, todo amor, todo carinho, toda teta pra ele, 24 horas teta. Mas uma hora antes do Alan chegar do trabalho, eu reagia. Essas frases da minha mãe ecoavam. Eu tentava ser o mais sábia possível. O que eu fazia? Eu dava uma geral na casa rapidinha, sabe? Na organização, arrumava a cama, deixava a cama bonita, trocava o pijama, colocava uma leg, né? Porque a barriga tava ainda assim bem molenga, grande. Aí eu colocava uma leg, uma blusinha mais decente, mais bonitinha. Eu tomava um banho, eu escovava o meu dente, eu ficava cheirosinha para que quando meu marido chegasse, ele tivesse aquela impressão. Eu quero que vocês entendam da melhor forma. É óbvio que o marido precisa entender essa fase da mulher, essa quarentena da mulher, esse pós-parto, 6 meses ali. É óbvio que o marido precisa ajudar, mas a mulher precisa ser sábia, porque o homem, ele é conquistado, ele é atraído por aquilo que ele vê. Vocês já ouviram várias vezes em palestras no YouTube que o homem, ele é pela visão. Então eu tentava sempre estar com a casa organizada, naqueles minutinhos ali antes de ele chegar. Às vezes a gente é muito egoísta, quando nós estamos muito cansadas, a gente quer atrair a atenção só para nós. A gente quer que o nosso cansaço seja mais importante do que o do outro, do que o do nosso esposo, do que a nossa colega de trabalho, sabe? A gente é muito assim. Eu tô cansada, então o mundo tem que girar ao meu redor. Eu tô cansada, eu fiquei o dia inteiro em casa com essa criança. Agora tu chega em casa, tu tem que me ajudar, tem que fazer as coisas. E, gente, a verdade é que o marido também estava trabalhando o dia todo. É óbvio que provavelmente não estava trabalhando o
tanto quanto nós. A maternidade, ela afeta muito o psicológico, a gente se sobrecarrega muito aqui ó, na mente, sabe? Então é óbvio que às vezes o marido não tá trabalhando tanto quanto nós, mas o marido também estava trabalhando, entende? A gente tem que entender isso, que não é só eu que tô trabalhando, não é só eu que tô aqui em casa envolvida com as coisas, o meu marido também está lá no trabalho, envolvido no trabalho dele, resolvendo pepino, ouvindo cobrança, ouvindo reclamação de cliente, ouvindo problemas. E aí o homem não tem essa estrutura que nós temos. Deus nos capacitou, Deus nos fez mais sábia, mais fortes assim, psicológico, sabe? Do que o homem. Vocês podem ver como o homem reage a uma gripe e como a mulher reage. Garanto que o homem não ia conseguir parir uma criança, mas a mulher consegue. Deus nos deu capacidades maiores para administrar o nosso lar, para administrar a nossa casa, o nosso casamento. A palavra de Deus diz que a mulher sábia edifica a casa. Ela não fala o homem sábio. Deus, ele nos capacita, ele nos deu essa capacidade de ser sábia, de administrar o nosso lar muito bem. O homem, ele tem essa dificuldade, ao contrário de nós que temos uma capacidade, o homem tem essa dificuldade de absorver tudo, de fazer várias coisas ao mesmo tempo, de entender o momento. Então, pensando em tudo isso, eu agia dessa forma. Eu pensava, nossa, eu quero que meu casamento continue feliz. Eu quero que meu casamento continue nessa harmonia. E eu quero que o meu marido entenda. Eu quero que o meu marido sinta e veja que o filho não vai tornar a esposa dele uma mulher relaxada, uma mulher porca, uma mulher desligada com a casa, com o filho, com as coisas dele. Não! Eu queria que o Alan sentisse que era melhor ainda, que eu me tornei uma pessoa melhor ainda, muito mais organizada, muito mais dedicada, muito mais amorosa, muito mais cuidadosa com o lar. Eu queria que o Alan entendesse isso. É em detalhes que a gente precisa cuidar. Como eu falei na outra parte, o casamento é feito de detalhes, de cuidar dos detalhes. É claro que trouxe amor imediato, amor instantâneo na hora que o Oliver nasceu, sabe? O casal olhar ali o filho, tudo, mas é no dia a dia, nos detalhes que a gente precisa cuidar, estar atenta aos cuidados do lar, ao cuidado de você. Como eu falei, eu ficava o dia inteiro largada em função da casa, do Oliver, dando de mamar, mas antes do Alan chegar, eu vou voar aqui na casa, eu vou fazer do meu lar um paraíso pro meu marido. A palavra de Deus diz, é melhor dar do que receber. Os princípios bíblicos, os resultados desses princípios, de cumprir esses princípios, são maravilhosos na nossa vida. Servir a casa, servir o marido, é tão maravilhoso, tudo fica tão harmonioso. Aí você pode pensar, ai, de novo, né, como muita gente fala, ai, só eu, e meu marido não muda, e meu marido não faz. Gente, faz pensando que é para o Senhor, não para o seu marido, que tudo fica mais leve e você colhe, o Senhor vê o teu esforço, a tua dedicação pelo teu lar, pelo teu casamento, e o Senhor te recompensa. Há recompensa para aqueles que colocam esses princípios em prática, para aqueles que aplicam os princípios da palavra de Deus na vida, na rotina, no dia a dia. Não tem como dar errado, gente, porque são princípios de Deus. Deus é perfeito, Deus é maravilhoso, então não tem como dar errado. É isso, gente, ter cuidado, cuidar dos detalhes, tá bom? Não vacilar depois do nascimento do filho, não só focar no filho, mas também focar, continuar focando, quem sabe, ainda mais, né? Vai exigir um pouco mais de atenção no seu casamento com a chegada do filho. Então, não dorme no ponto. O mundo tá perdido, gente. O mundo tá difícil. A gente tem que vigiar, a gente tem que ser muito sábia nos detalhes. Então, não se entrega. Pode se entregar aí o dia inteiro, mas antes do seu marido chegar, dá aquela caprichada, reage, sabe, ó. Reage, coloca ali um sutiãzinho que levanta aqui, porque cai, né? Se arruma, coloca um perfumezinho, prende o cabelo, mostra assim a clara plenitude. E tudo bem, o teu marido vai ficar feliz com isso e vai te ajudar com ainda mais prazer, é sério. Eu só quero dizer que há um poder muito grande
numa mulher organizada, numa mulher caprichosa e numa casa caprichada e organizada. Há um poder muito grande nisso, a paz. Gente, é isso que eu queria falar, tá? Falei demais, espero que vocês tenham gostado desse bate-papo, de tudo que eu falei. Comentem aqui embaixo nos comentários o que vocês acham de tudo isso que eu falei, se vocês concordam ou não, tudo bem. Vamos compartilhar ali as opiniões, tudo na paz, tá? Escrevam aqui embaixo o que vocês acharam, que eu adoro ler. Me siga lá no Instagram também, pra ficar por dentro de tudo que acontece na minha vida, no meu dia a dia, se isso interessa a vocês, tá bom? Um super beijo e até o próximo vídeo.